Isso. O pecado entrou no mundo e alterou para sempre a história da humanidade. Mas Deus tinha um plano. Ele iria se reconciliar com a sua criação. E para isso, enviou seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Fazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos céus, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Jesus operava muitos sinais, curas e milagres. Ele curou os coxos, curava os cegos,
Jesus multiplicou pães para milhares de pessoas. E ensinava sobre o reino de Deus, o seu Pai. Mas isso começou a incomodar muitas pessoas, a ponto de quererem prendê-lo. Ele sabia disso, mas mesmo assim, foi para Jerusalém, porque ele tinha um plano a cumprir. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Para cumprir o seu plano, Jesus enviou 2 dos seus discípulos para preparar a ceia. Jesus pegou o pão, o vinho, agradeceu a Deus e dividiu com os seus discípulos. Eles comeram, beberam e cantaram um hino de gratidão a Deus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Depois da ceia, ele saiu com os seus discípulos para orar. Jesus pediu para que eles ficassem vigiando e orando, mas eles dormiram. Jesus os alertou para que eles vigiassem e orassem para não cair em tentação, mas eles dormiram de novo. Assim Jesus voltou a orar ao Pai e disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E quando voltou, eles continuavam dormindo. Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. E com um beijo em seu rosto, Jesus foi traído por seu amigo. E por 30 moedas de prata foi vendido. Ele foi maltratado e humilhado. Bateram e cuspiram nele. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Zombaram de Jesus, o nosso Salvador. Já era sexta-feira e eles o fizeram carregar a cruz. Todo o peso da humanidade estava sobre ele. O peso exato entre a distância de Deus e os homens. Muitas pessoas zombaram e gritavam, diziam entre si: salve a si mesmo, não és o Filho de Deus?
esse daí? Não é você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica? E os principais homens daquela época se olhavam e diziam: salvou aos outros, mas a si mesmo não pode salvar. Que Cristo é esse? Que rei de Israel é esse? E assim Jesus foi crucificado. Ele sofreu sem falar nada. Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. E toda a terra estremeceu. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. E o véu se rasgou, e o povo assim falou. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória.
vencido é o pecado perante a ti. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Um discípulo pegou o corpo de Jesus e colocou em uma caverna. Colocaram guardas para proteger, pois eles se lembraram. Havia uma promessa. Ele ressuscitaria. Passado alguns dias, as amigas de Jesus foram até o túmulo. Elas estavam tristes porque ele havia morrido. Mas aconteceu um terremoto. Um anjo desceu do céu e lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Elas saíram correndo e testemunhando. Agora, já não há mais separação. Fomos reconciliados por meio de Cristo Jesus. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Por um momento o céu se acendeu, um brilho que rasgou o céu, atravessando a eternidade. O Rei da vida ressurgiu do jazigo escuro e frio, onde estava o Rei. O divino suspirar nos fez reviver. Vamos todos ficar de pé e saudar ao Rei Jesus. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, o nosso Salvador. Que todo ser se curve ante o Rei dos Reis e os povos hão de confessar que Ele é o Senhor.
erguei a voz e junto com os céus cantamos santo, cantamos santo, clamamos santo, clamamos santo. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Aleluia!